esqueci o número do dia hoje. 18 de fevereiro, não é? Estamos aqui desde, portanto, a nossa igreja, em Morungaba, para esse momento especial da Palavra de Deus. Tudo bem, João Paulo? Tudo certinho? Bom revê-lo aí. Muito bom. Está aí atrás do Santo Antônio. Olha, muito bem. Hoje eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia lá no Novo Testamento, na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito. E Paulo apóstolo escrevendo a Tito, no capítulo de número 2. Vamos nos colocar de pé um instantezinho, por favor, para a leitura da palavra de Deus hoje pela manhã. Nem sempre peço isso, né? Mas vamos hoje fazer desta forma. A partir do versículo 11, eu vou na Nova Versão Transformadora, né? Para que, se você for acompanhar pela televisão, você possa fazê-lo assim, da mesma forma como você vai ouvir-me aqui, está bem? Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Até aqui, você pode orar mais uma vez comigo? Deus nosso Pai, obrigado pela bênção de hoje pela manhã, nós podermos parar um pouquinho e chegarmos juntos a esta casa de oração, e como igreja do Senhor, como comunidade da fé, família de Deus, podermos, Senhor, expressar a nossa adoração de muitas maneiras, cantando, ó Deus, declarando a nossa confiança na oração, contribuindo, ó Deus, celebrando coisas, lamentando juntos por outras, e agora especialmente ouvindo a Tua palavra. Abre o nosso entendimento e aquece o nosso coração, e nos habilita para uma vida significativa, relevante, uma vida como o Senhor a deseja para a gente, uma vida com qualidade de eterna. E assim, ó Deus, faça isso por seu Espírito. Qualquer de nós aqui que estiver desatento, distraído, preocupado, por qualquer motivo, ajuda agora, Senhor, e favoreça neste ambiente, para que a gente possa escutar o Senhor falando conosco. Nós oramos agradecidos, e assim nós o fazemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Podem assentar-se, por favor. É bom que você, se nunca teve a oportunidade assim de parar para pensar nisso, possa compreender porque é que uma carta, uma epístola, um escrito no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, foi endereçado, por exemplo, para uma pessoa. A gente fala assim, escrever para a igreja de Éfeso, legal. Escrever para a igreja na cidade de Corinto, muito bem. Escrever para a igreja
lá da cidade de Roma, ok. Mas por que escrever uma carta endereçada a uma única pessoa? Então, o Tito, ele era pastor, como eu, como alguns queridos que estão aqui, e ele tinha responsabilidades para com o rebanho de Deus. O Tito, ele é da cidade de Antioquia. Eu não sei contar para você em que momento que o Tito, ele se converteu para Jesus, ele se abriu para Jesus, o momento em que ele se permitiu andar com Jesus, decidiu fazer isso com a sua vida. O fato é que o apóstolo Paulo queria esse moço, um jovem pastor, muito bem, tinha muito afeição pelo Tito. No capítulo 1, o versículo de número 4, o apóstolo Paulo, que escreve essa carta aqui, Lediane, vai inclusive fazer esta referência assim: eu escrevo a Tito, meu verdadeiro filho na fé que compartilhamos. Olha que coisa linda de escrever. Ele é o meu filho, mas nós temos algo em comum, a fé que nos une, a fé em Jesus Cristo, que nos faz ser um. E o Tito, ele tem uma responsabilidade, a responsabilidade de estar numa cidade difícil, a cidade de Creta. Para ser alguém com responsabilidade ali, tinha que ser corajoso. Tito tinha essa característica de ser uma voz necessária ali, para poder levantar uma liderança da igreja que Jesus tinha na cidade de Creta. Porque nessa altura das coisas, nesse momento aqui, irmã Laide, já tinha muita gente deturpando, corrompendo, fazendo mau uso do que até então estava sendo ensinado da parte de Deus para a vida das pessoas. Tinha gente que não estava fazendo um bom uso dessas coisas, e estava, portanto, modificando aquilo que para Deus é tão importante, dele nós possamos seguir ouvindo. Então todo mundo que se coloque nessa condição de anunciar a palavra de Deus, precisa fazer isso do jeito que Deus segue falando por sua palavra. Uma responsabilidade muito grande. Então, tinha gente que estava, portanto, usando a palavra de Deus para enganar pessoas e para lucrar em cima disso de diversas formas. O Tito tem a responsabilidade de levantar, portanto, obreiros ali, presbíteros ali, pessoas com responsabilidade sobre as pessoas da cidade de Creta que estavam na sua vida se organizando como igreja. Então é por isso que Paulo gasta tempo para escrever uma carta para Tito, para orientá-lo em favor das pessoas que eram igreja ali na cidade de Creta. Então, quando o apóstolo Paulo, ele vai apresentar os seus motivos, ele começa assim no capítulo 1. Eu, Paulo, escravo de Deus, se quiserem também projetar para que todos possam acompanhar, muito obrigado, minha queridinha. Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Eu fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu. Aqui, você pode dizer que Deus escolheu você para andar com Ele? Quantos estão assim? Levante a sua mão, manifeste a sua fé. São pequenos gestos, mas cheios de significado. Eu fui escolhido por Deus para andar com Ele. Guarde isso no seu coração.
Não deixe que nada e nem ninguém roube isso de você. Então declare. Paulo foi enviado para isso. E para ensinar-lhes a verdade. O que esta verdade ela faz? Ela mostra como viver uma vida de devoção. Então, o que Paulo tem para ensinar tem a ver com a vida da gente de verdade. E não é qualquer vida. É uma vida piedosa. É uma vida devotada a Deus. Em outras palavras, pastor, tem dificuldade de entender ainda piedade e devoção. Fácil. Uma vida que leva Deus em conta. Uma vida de alguém que escuta Deus falar e diz, isso é bom para mim. Eu vou dar espaço para isso acontecer na minha vida. Eu quero me organizar na minha vida do jeito que Deus está me dizendo é melhor para mim. Vou fazer isso. Isso é piedade, isso é devoção. E além disso, diz o texto no versículo 2, essa verdade aí, que Paulo está dizendo ele tem para ensinar, lhes dá a esperança da vida eterna, que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Então, em outras palavras, não é uma vida cheia de esperança, e não é uma vida qualquer, é uma vida, Luana, com qualidade de eterna. Então, quando a gente fala de vida eterna, você sempre acrescente esta adjetivação, você sempre acrescente essa maneira de pensar, a vida com qualidade de eterna. Então, se tem uma qualidade de eterna, é porque ela é algo que diz respeito ao meu dia a dia, ao lado de todo mundo. Então, é algo que é bom para mim, e é algo que vai também fluir de mim para todo mundo que eu conheço. É uma vida de qualidade, com qualidade de eterna. E se é uma proposta de Deus, deve ser bom, né, Priscila? Deve ser bom. Então, por que é que o tema desta mensagem está aí estampado para você? Até que ele venha. O apóstolo Paulo, normalmente quando ele escreve, quando ele tem algo para dizer para a igreja de Jesus, e ele então toma tempo para registrar essas coisas, ele vai do porquê para o como. Não são duas coisas importantes, Viviane? A gente tem que saber porquê, e a gente tem que saber o que fazer com isso, como viver isso. Porque quando a gente fala assim, faça de tal forma, Gustavo, o meu filho tem essa característica, mas por que mesmo eu tenho que fazer assim? Ele sempre foi assim. Sempre foi de querer saber o porquê das coisas. Quantos mais são assim aqui? Sim, você sabe que é a sua característica. Muito bem, não tem problema nenhum de ser assim. Não é? E isto é bastante significativo. Eu também gosto de saber o porquê das coisas. Teve o dia em que o pastor foi lá em casa, e o Espírito Santo de Deus moveu o meu coração. E eu entrei num relacionamento com Jesus. Mas o pastor me deu o suficiente para eu entender o passo que eu decidi dar. Eu reagi, eu respondi a partir daquilo que eu entendi, o pastor disse para mim. E depois, para eu prosseguir naquele passo, eu disse, vou mergulhar na compreensão dessa fé que eu acabei de abraçar. E é assim que todo mundo deveria fazer. É assim que você deve fazer. Mergulhar na compreensão da sua fé. Por que mesmo eu vivo assim?
Por que é que eu penso assim? Por que é que eu faço assim? Nessa carta de Tito, o apóstolo Paulo meio que inverte as coisas. Primeiro ele vai falar sobre atitudes que caracterizam a vida de alguém que está num compromisso com Jesus. O que é que se espera, por exemplo, de quem é pastor em algum lugar? E aí então, aqui no versículo de número 5 do capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer assim: Ô Tito, eu deixei-o na ilha de Creta para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade conforme o instruí. E aí ele vai começar a falar algumas coisas. O presbítero, esse líder aí da igreja, esse pastor que você vai levantar, deve ter uma vida irrepreensível, ser marido de uma só mulher, seus filhos devem partilhar da sua fé, não ter fama de devassos nem rebeldes, e aí vai. E ele vai falar para esses, e depois ele vai falar para os homens mais velhos. Acompanhe no capítulo de número 2. Diz assim, não é? Versículo de número 2. Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito, que vivam com sabedoria. E daí, no versículo de número 3, semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno, não devem ser caluniadoras, e aí vai. E tem ensino assim prático. Então, primeiro ele diz assim, como? Mas chega no momento que ele vai dizer o porquê. Estão comigo? E quando ele vai nos dizer o porquê, aí surge essa compreensão que a nossa vida está acontecendo, André, dentro de dois limites bem estabelecidos. E ele vai dizer para a gente, desde o versículo 11 do capítulo 2, que foi aquele primeiro texto que nós lemos da Ibelis, o seguinte: a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Quando foi que a graça de Deus se revelou, gente? Quando Jesus, ele pisou o chão dessa terra como um de nós. Quando Jesus, ele apareceu como uma manifestação da graça de Deus. Ele veio para abraçar todo mundo que quisesse compromisso com ele. E é para todo mundo mesmo, porque Luiz Henrique está dizendo aqui que quando a graça foi revelada, que quando Jesus pisou o chão dessa terra, que quando Jesus saiu do céu e se fez homem como eu, como você, gente como nós, ele veio trazendo salvação para todo mundo. Então todo mundo tem direito a esta salvação. Vou colocar de outra maneira, todo mundo tem acesso a essa salvação, por causa da graça de Deus. Como eu sempre gosto de dizer, aquela decisão que Deus já tomou, lá na eternidade, de nos tratar melhor do que nós merecemos. Não é uma coisa boa de ouvir? Porque tem gente que fala assim, ó, eu não mereço. Depois disso que eu fiz, do que eu fiz, de como eu andei até aqui, eu não mereço. Mas ainda assim, Deus decide acolher você. E se Deus é por nós, deu para entender? É essas coisas que precisam definir essa questão da nossa identidade, da nossa autoestima, de perceber que nós somos alvos do amor de um Deus que nos enxerga e sabe o que acontece com a gente. Sabe o que acontece com a gente. Nem todo mundo entende o que acontece com a gente.
Deus entende. E sabe o caminho do nosso coração. E sabe como nos abraçar e trabalhar na gente, para fazer da gente do jeito que Ele tem como alvo, objetivo, do jeito que Ele deseja, nós possamos ser. E o grande modelo é Jesus. Por isso que a gente sempre diz aqui, gente que se pareça com Jesus, mas sempre preservada a nossa individualidade, a nossa característica. Então eu estava falando que a nossa vida, ela está delimitada entre o momento que Jesus veio, em que Ele apareceu em graça, mas tem uma outra palavrinha que o apóstolo Paulo vai usar falando para Tito aqui, que no versículo 13, tem esse movimento. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador, e o seu nome é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Essa palavrinha glória. Quando é que será esse dia? Esse dia é o dia da volta do Senhor, da vinda do Senhor. Se um dia Jesus apareceu em graça, quando Ele reaparecer, será em glória. E nós o veremos como Ele é, no resplendor da sua glória. Então, até que Ele venha, é disso que a gente tem que se ocupar, Felipe. O que é que a gente faz da nossa vida enquanto isso? Entenderam o tema? Faz sentido, Gustavinho Cesarino? Entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, o que é que a gente faz da nossa vida? Essa é uma resposta que eu e você precisamos saber oferecer. Por quê? Porque está escrito aqui no versículo de número 11, que essa graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. E o que é que essa graça, Octávio Eduardo Fernandes, o que esta graça ela faz? Ela nos instrui, ela nos ensina, é o versículo, está ali. Ela nos instrui, ela nos ensina, ela nos pega pela mão, para que nós possamos dizer não, para que nós possamos renunciar, para que nós possamos fazer aquilo que Jesus, Ele afirma: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então esse texto, podem por gentileza colocar ali de novo, meus queridos, porque vai ajudar a igreja a gravar bem. O que é que, portanto, a graça de Deus nos pegando pela mão, nos ensina, nos coloca num movimento em que nós precisamos dizer não. E como aí tem no movimento aí, né, todo mundo já pegou isso, não é não, gente. É simples assim, não sei o que vocês estão buscando aí de grandes informações. Entendeu? Inclusive, não, nos originais significa não. O que é que a gente tem que abandonar? O estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Então, gente, o que é que a gente precisa entender aí? Que a gente precisa virar as costas para tudo aquilo que seja uma expressão da nossa vida, tudo aquilo que seja decisão nossa, que ganhe um tom de uma permissividade na nossa vida, que ganhe um tom
de pecaminosidade na nossa vida, que ganha um tom de falta de temor de Deus, que ganha um tom daquilo que não combina com o que é uma proposta de Deus para a vida da gente. E cada um precisa, assim, ter a sua própria consciência de onde é que isso te pega, de onde é que isso se manifesta na sua vida. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, pessoal, assim, com toda a consciência, lucidez, que a palavra de Deus, eu entendo assim, foi me dando com o tempo. Nós temos manifestações que são próprias da cultura do nosso país. E a gente tem que olhar para essas manifestações que são próprias da cultura do nosso país, e a gente tem que fazer uma leitura assim muito sóbria dessas coisas, uma leitura assim muito correta dessas coisas. E tem em toda manifestação cultural aquilo que é o fruto da criatividade humana, do potencial humano de dizer assim, nossa, olha, que espetacular isso, não é verdade? Então, tem espetáculos que nós produzimos. Nós acabamos de ter aí as festas próprias do carnaval. É espetacular. Espetacular. Mas você já fez uma leitura do que é a proposta própria? E nessa leitura, você precisa saber assim, se posicionar. Porque em meio a essas manifestações culturais, eles não têm problema nenhum. Nenhum. Não tem problema nenhum em zombar da nossa fé. Nós não deveríamos ter problema nenhum em dizer não. E não é não. E tomar cuidado com a maneira como essa cultura invade a nossa história, a nossa casa, a nossa família e a vida dos nossos filhos. Porque dependendo do que você sinalize para os seus, e não se trata de pode e de não pode. O princípio é outro. É o princípio que o apóstolo Paulo, ele estabelece a igreja de Corinto. Quando vai falar sobre sexualidade humana, ele vai chegar nisso, que fica muito aflorado nessas manifestações todas, numa permissividade muito grande, e ele vai dizer assim, olha, tem coisas que são lícitas, e tem coisas que são convenientes, e tem coisas que são ilícitas e que são inconvenientes. Você que tem um relacionamento com Jesus deveria saber fazer uma leitura sobre isso. Então é só para mencionar para vocês que nós acabamos, por exemplo, de vir de um momento em que o espetáculo foi apresentado. Mas eu e você temos o dever, diante de Deus, de sabermos fazer uma leitura dentro dessa manifestação daquilo que de alguma forma desumaniza alguém, daquilo que de alguma forma nos leva à prática da imoralidade numa consciência que vai sendo gerada. É assim que é. Para a gente ter bom senso. Bom senso em relação a como a gente vai se comunicar, das expressões que a gente vai usar, de como a gente vai se apresentar.
daquilo que a gente vai vestir, de como a gente vai caminhar como testemunhos de uma vida em Jesus Cristo que quer ser digna com tudo que ela pode. E essa é uma leitura que a gente precisa saber fazer. Então, eu queria muito simplesmente lançar essa pulguinha aí atrás da sua orelha, por assim dizer. Colocar isso dentro das suas reflexões. Para a gente pensar, para a gente perceber. Porque tem outras coisas que nos pegam. E aí a gente precisa, portanto, olhar aqui para esse texto. Estão comigo? Porque chega uma hora que a pessoa fala assim, está ficando desinteressante a coisa, já cansei. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio, ou seja, impiedoso, ou seja, que não leva a Deus em conta. São essas coisas que eu estou falando. Quem leva a Deus em conta tem uma mente iluminada pela palavra de Deus e tem que tomar decisões sobre algumas coisas que não fazem parte mais do seu estilo de vida. Não cabe mais no meu dia a dia. Entendeu? Então envolve inclusive hábitos, envolve essa consciência. Se Deus está dizendo que é bom, você tem que decidir se você vai ficar com aquilo que Deus diz que é bom ou aquilo que você fala. Não, eu já decidi que isso é bom para mim e tudo bem. E cada um vai prestar contas de si mesmo. E tem uma consciência regada, nutrida pelo Espírito Santo. Mas não se esqueça, eu e você, nós temos responsabilidade na vida. Então, até que Ele venha, tem uma tensão que é própria da vida. Então está aí, olha, estilo de vida ímpio e prazeres pecaminosos. Então você tem que começar a fazer para você as suas anotações. Eu não vou ficar falando aqui, dando lista para você do que pode, do que não pode, não. Eu disse para você que tem questões que são culturais, que se manifestam, elas estão aí. À medida do seu envolvimento com isso ou não, você que tem que estabelecer. Mas nunca perdendo de vista o que Deus, por sua palavra, está comunicando para a gente. E percebendo, né, o que é que são esses prazeres pecaminosos aí. Não vou ficar falando para você. Eu sei dos problemas que eu já tive na minha vida. E de onde a tentação sempre está ali batendo na porta do meu coração, me instigando a mente, produzindo em mim algumas coisas, para ver se eu cedo. Então eu tenho que lidar com essas coisas. Mas a graça de Deus já me alcançou. Ela já se manifestou em Jesus Cristo para me salvar. Então, cada vez que eu digo não, eu sou salvo de novo pela graça de Deus daquilo que poderia me contaminar, daquilo que poderia me desumanizar, daquilo que poderia me corromper, me perverter, me trazer para baixo. Então é nessa resposta consciente. Por quê? Como e por quê? Duas coisas que importam. Você quer uma fé mais lúcida do que isso? A nossa fé é inteligente, pessoal. A nossa fé é cheia de intencionalidade. Eu tomo a decisão. E como é que eu devo viver? Aí vai dizer o texto seguinte, né? Neste mundo perverso, é Deus que, pelo apóstolo Paulo, o Espírito Santo instruindo o apóstolo Paulo, de alguma forma assim muito especial, a adjetividar este mundo, a humanidade, o caminho nosso, é perverso. Mas a gente está aqui. O que nós devemos fazer então? Viver. Como? Aí está aí, com sabedoria, ou seja, com sensatez, com justiça. Que justiça é essa? É o caminho de Deus
da licitude, da conveniência, o caminho de Deus que caracteriza a nossa humanidade como Deus quer. O que significa ser gente do jeito que Deus quer? É isso que a gente precisa seguir aprendendo na Bíblia. Hoje aqui a gente não se resolve. Por isso que tem estudo bíblico, por isso que tem pequeno grupo, mas por isso que tem lá na sua casa o tempo que você tem que definir para parar e buscar na palavra de Deus, e buscar no seu pastor, tirar as suas dúvidas, buscar assistência, atendimento, conversar a respeito das questões próprias, sabe? Ir lidando com isso, para você ir se liberando, para você ir se libertando, e para você ir se tornando gente como Deus quer. É bom para você, vai ser bom para você, e vai ser bom para todo mundo que convive com você, que conhece você, e dessa maneira Deus vai curando o mundo da gente, lá de casa, e o mundo que a gente afeta, o mundo que a gente influencia. Então, nós devemos renunciar a algumas coisas e acolher a outras, até que Jesus venha. É até que Ele venha. É assim que a gente vai viver. Obrigado, Gabi, pelo texto. Pode colocar de novo o tema, que aí vai fixando a ideia. Até que Ele venha, é assim que a gente tem que seguir vivendo. Então, pessoal, o versículo 14 que nós já lemos, só vou mencionar aqui para você. Diz que Jesus entregou a sua vida para nos libertar, nos purificar e fazer de nós o seu povo. Perdoar, nos libertar do pecado. E aqui tem 3 coisinhas importantes aqui, né? A gente tem a ideia lá da libertação do povo no passado. Por isso que a gente diz assim que Jesus é a nossa Páscoa, Ele é o nosso libertador. A gente tem a ideia de todo o movimento que aquele povo fez, deixando o Egito e indo na direção que Deus queria, um movimento de um êxodo, não é? Nós estamos sendo transportados, eu estou mencionando textos bíblicos, momentos bíblicos, nem todo mundo está acostumado com isso. Então estou tentando assim, da melhor maneira possível, só ajudar você. Tem um momento na história do povo de Deus, que eles estavam prisioneiros no Egito, e Deus decide tirá-los de lá. Tem uma grande manifestação de Deus, quando nasce uma festa judaica chamada Páscoa. Teve ali um derramamento de sangue, teve ali uma ação de Deus na história deles. Aponta para Jesus, a nossa Páscoa, o nosso libertador. Aquele povo sai, e agora eles estão sendo transportados para um novo cenário de liberdade. O êxodo, a saída, esse movimento. O apóstolo Paulo vai dizer aqui à igreja de Colossos que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos nesse movimento de libertação também. E aí finalmente aqui o texto está dizendo que Jesus também fez tudo isso para que as pessoas pudessem ser transformadas em gente que é família de Deus, povo de Deus. Então tem uma aliança aqui, pastora Nérida. E lá no Antigo Testamento, essa aliança, ela foi feita no Monte Sinai, com as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Naquele momento Deus está dizendo: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Então a Bíblia, ela está toda assim, ligada uma coisa à outra. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Mostrar para nós que somos igreja, que Deus continua sendo o mesmo, neste movimento em nosso favor. E onde é que Ele quer chegar? Quer chegar nesse finalzinho do versículo 14.
Agora eu vou pedir para você só colocar de novo, filha. E diz lá, a última expressão, inteiramente dedicado às boas obras. Ou seja, um povo inteiramente dedicado às boas obras. Percebeu essa força aqui? Inteiramente dedicado, olha como se une as coisas, às boas obras. Então tem que ter uma energia que a gente usa para viver da maneira como Deus quer, José. A gente tem que gastar energia nisso. Então custa. Por isso que é intencional, por isso que é fruto de decisão. Por isso que envolve lidar quando a gente está contrariado e a gente tem que reagir bem a alguém que nos faz mal, custa para a gente. Custa. Você não quer devolver com um bem o mal que você recebeu. Você não quer, vamos ser sinceros aqui? É de boa para você? Não é mesmo. Então nisso você tem que assim gastar energia, vai custar. Você vai engolir sapo, né, numa expressão nossa aqui. Não é assim? Você vai ter que lidar, você vai ter que encarar, você vai ter que enfrentar isso. Mas Deus, por sua palavra, está dizendo que é assim que a gente tem que decidir viver, até que Ele venha. Até que Ele venha. É dessa consciência que é feita a nossa vida. Então é assim que a gente vai honrar a Deus. É assim que a gente vai honrar a Deus. É uma questão de honra a Deus. Hoje pela manhã é para gerar essa consciência na gente. Uma consciência de vida que como igreja nós precisamos ter. Graça e glória. Jesus veio, Ele voltará. E Ele voltará. Nós somos o povo que crê nisso. Então nós somos o povo que, até que Ele venha, vamos gastar energia, vivendo como Deus quer. Quantos estão dispostos a isso? Crie essa disposição. E por favor, escute as coisas que eu disse, escute direito. Eu acho que eu sou muito ponderado na maneira que eu penso, na maneira que eu vivo. Mas a gente precisa tomar decisões na nossa vida. A vida é feita disso. E isso vai trazer para a gente a pureza que a gente precisa e vai dar espaço para o empoderamento que a gente necessita, que vem do alto, para a gente ser assim reconhecido, e esse reconhecimento é para a glória de Deus, como um povo que é de Deus, que é para abençoar pessoas, e nisso está a nossa bênção também. Vamos tomar essa decisão hoje pela manhã? Vamos. Pelo menos um tecladinho para dar um apoio aqui, Gustavinha. E claro que os demais podem chegar, porque eu acho que dá para a gente fazer uma canção todo mundo junto. Se a gente pegar uma daquelas bem conhecidas assim, que a gente possa fazer uma declaração de consagração, as meninas querendo chegar para cantar junto, está tudo certinho, né? Às vezes o pastor fala assim, mas é para todo mundo que está para a gente cantar. Vamos ficar de pé para a gente fazer aqui uma canção, né? Uma declaração assim. Acho que sugestão aqui para vocês, né? O pastor sempre canta as mesmas músicas, né? Aquelas que a gente conhece, né? Que a gente gosta, assim, que ajuda a gente. Mas nessa linha assim de vem o Senhor minha vida oferecer, em espírito e em verdade, consagração, nessa linha. Faça aí a sua reflexão pessoal e escute Deus por seu Espírito falando hoje pela manhã. Eu preciso lidar com isso aqui, que
entrou para dentro da minha vida, que não leva Deus em conta, que me descaracteriza, que me apequena, que me faz ser alguém que está se distanciando daquilo que eu já entendi da parte de Deus, precisa ser assim, a expressão da minha vida. Eu quero, hoje pela manhã, renunciar a isso que não me ajuda, que me atrapalha, que me conduz a caminhos de uma permissividade. Quando eu vejo, lá estou eu, contaminado, e então eu me sinto de certa forma sujo por qualquer motivo, e isso não tem me feito bem. Hoje o Senhor, por seu Espírito, abriu os meus olhos. Eu quero viver assim, com sabedoria, com sensatez. Quero viver aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Eu quero unir-me à proposta de Deus, e quero ser uma expressão do Senhor nesse mundo, até que Ele venha, porque Ele virá, nisso eu creio. Eu quero seguir dando sinais de que Jesus está realmente no controle da minha vida, que Ele quer tomar o controle da vida de muitos outros. Quero ser assim, essa expressão do reino, para quem quiser ver, ouvir e com Jesus se unir também. Vamos fazer desta canção a nossa oração aqui, entregar essa nossa celebração ao Senhor.
Você viu como a gente declarou? Você percebeu o que foi que a gente disse? As coisas que nós cantamos aqui, é isso, né? Que a expressão da nossa vida seja uma extensão das coisas que nós declaramos a Deus quando nós cantamos, por exemplo. Que Deus nos ajude, que Deus ajude você. Eu espero realmente que você tenha se ajudado a pensar, seguir pensando, seguir refletindo. As coisas não se resumem numa pregação num dia de domingo. É no dia a dia que a gente vai tomando decisão que é significativa e que nos liberta e que nos transforma como Deus deseja. Essa é o nosso caminho. É por isso que nós seguimos nos reunindo, com a capacidade de seguir avaliando tudo e nos posicionando, e que tudo seja para a glória de Deus. Abra suas mãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, cumprimente quem chegou. Uma boa semana, a gente se vê.